Todo mundo ama tênis de basquete. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, rapaziada. Graças à cultura sneakerhead, os tênis de basquete vêm ficando cada vez mais populares, onde não só os jogadores utilizam, mas também os fãs e principalmente os colecionadores. Cada tênis de basquete conta uma história, né? Ainda mais se ele foi utilizado por um jogador profissional, né? Os famosos game worn. E se ele foi usado, ele acaba virando um artigo de luxo, onde vários colecionadores do mundo todo pagam milhões por tênis históricos. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns desses tênis históricos que foram vendidos por preços absurdos, nessa lista dos 10 tênis de basquete mais caros do mundo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários qual que foi o tênis de basquete mais caro que você já teve e qual tênis que você quer, né? Aquele seu tênis dos sonhos. Antes eu queria dar um salve aqui, rapaziada, nessa camiseta pesadíssima de Stephen Curry que eu tô utilizando aqui, tá ligado? Que veio da Champ Company, mano, meu parceiro Shape aí, muito obrigado por esse presente aí. Vou deixar um link pra vocês aí na descrição, pra vocês acessar o site lá, mano, e adquirirem sua camiseta pesadíssima. Tem de vários jogadores da NBA lá e vários atletas também de outros esportes, então entra lá. Pra abrir a nossa lista, rapaziada, vamos começar aqui com o Air Jordan 1, que eu já adianto pra vocês que é um tênis que vocês vão ver bastante nessa lista, tá? Esse em questão foi um tênis usado pelo próprio Michael Jordan em um jogo bem peculiar. Esse jogo foi usado na segunda temporada do Michael Jordan na NBA, mais precisamente no dia 29 de outubro de 1985, em um jogo contra o Golden State Warriors. Nesse jogo em questão, Michael Jordan sofreu uma ruptura no pé esquerdo, né, que deixou ele de fora por 6 meses. Então, um cara sortudo conseguiu o par de tênis que o Michael Jordan estava usando naquele jogo na época, né? E aí o seu filho, lá em dezembro de 2021, vendeu para uma casa de apostas chamada Leland's. Casa de apostas não, casa de leilões, cara. Tá louco? O tênis foi colocado num lance inicial de 250 mil dólares e no dia 29 de janeiro de 2022 ele foi vendido por 422.130 dólares. Um detalhe curioso desse tênis, rapaziada, é que o Michael Jordan usava um pé maior do que o outro, né? Ele usava 13 no pé esquerdo e 13,5 no pé direito. E querendo ou não, é isso que ajuda na autenticidade desse tênis e também de vários outros tênis que vocês vão ver nessa lista. E aí, teria coragem de pagar esse valor aí num tênis? Se você não tem nesse, imagine nos próximos aí, mano. Vambora. Às vezes não é nem coragem, né? Às vezes é ter dinheiro mesmo. Agora a gente vem com mais um Air Jordan 1, só que dessa vez um Air Jordan usado na primeira temporada do Michael Jordan. Vamos ao tradutor de novo pra ver como fala o nome desses filhos da puta. Mark File. File. Dessa vez eu vou acertar, aquela vez eu pesquisei e falei errado. Ele foi doado pelo próprio Michael Jordan pra Mike Pfeil, que era assistente técnico do Chicago Bulls na época. Golden Auctions. O tênis foi leiloado para caridade na época e em 2020 ele foi vendido por 369 mil dólares para a famosa Golden Auctions. E consequentemente ele foi leiloado por 486 mil dólares em 2022. Esse tênis aí em questão, rapaziada, não tinha nada de especial, né? A não ser que o Michael Jordan usou na sua primeira temporada. Nada de especial, né? Só tinha o chulé do Michael Jordan. Nada de especial. Mais um Air Jordan 1 utilizado pelo Michael Jordan na sua primeira temporada, só que esse aí foi usado só em um jogo. E esse tênis foi vendido pela bagatela de 560 mil dólares em 2020. Só que o mais da hora de tudo, rapaziada, é que esse tênis explodiu no valor porque ele foi anunciado bem na época do lançamento do The Last Dance, né, que é o documentário do Michael Jordan. Pra vocês terem uma noção, a expectativa da casa de leilões é que eles conseguissem vender ali entre 100 e 150 mil dólares, tá ligado? Só que aí, faltando ali 20 minutos para terminar o leilão, tava em 260 mil dólares. Foi então que uma chuva de lances começou a acontecer e no final do leilão, esse tênis foi vendido por 560 mil dólares, batendo o recorde de tênis vendido em um leilão. Outra curiosidade sobre esse Air Jordan 1 utilizado pelo Michael Jordan é que na parte de trás da língua vinha escrito TYPS, né, que significa Tony Young Player Sample. Assim, dando a indicativo que aquele modelo tinha sido criado exclusivamente para o jogador e que era diferente. Além dele ter um número menor que o outro, o calcanhar, ali a parte do cano dos Air Jordans que os Jordan utilizavam eram menores, né, diferente dos que eram comercializados. E também o couro e a parte interna eram mais macios. Precisava, né? Porque vocês já viram o conforto de um Air Jordan 1? É complicado, cara. Não sei como os caras conseguiam jogar, né? Hoje é só artigo pra você dar um rolê e tal. Inclusive, eu fiz um vídeo lá no Marginal Influencer, rapaziada, mostrando a minha coleção de tênis, mano. Então dá uma olhadinha lá que eu tô
fazendo uns vlogs lá também, fechou? Esse tênis, rapaziada, era o Nike Kobe Elite 8 que o Kobe utilizava no dia 12 de abril de 2013 contra o Golden State Warriors. Muita gente lembra desse jogo e muita gente também não gosta de lembrar desse jogo, principalmente os torcedores do Los Angeles Lakers. No dia em questão, o Kobe Bryant rompeu o tendão de Aquiles em um lance onde ele sofreu falta. E é uma imagem memorável, né? Porque mesmo com o tendão de Aquiles rompido, ele volta pra quadra pra cobrar e converter os 2 lances livres enquanto a torcida aplaudia. Só debis. Só debis. Aquele tênis que ele estava usando também entraria para a história, tanto que ele foi colocado no leilão da Sotheby's já com a expectativa de ser vendido entre 600 mil e 800 mil dólares, já que esse mercado de leilão de tênis históricos de basquete estava em alta. E também por conta da morte do Kobe Bryant, né, já que a regata que ele estava usando nesse mesmo dia foi vendida aí em 2024 por 1,2 milhões de dólares. Quando eu digo que regata vale mais que tênis, a galera não acredita, né, mas... E em 2023, uma camisa que ele usou na temporada de 2007 e 2008, que foi o ano que ele foi MVP, foi vendida por 5,8 milhões de dólares. Falando, velho, eu tô falando. E esse Kobe Elite 8 que o Kobe estava usando lá em 2013 foi vendido no começo desse ano por 660 mil dólares. E vamos de mais um Air Jordan 1, rapaziada, só que na verdade 2, né, porque eles tiveram o mesmo valor, mas vocês vão entender. Vamos começar aí com o Shattered Backboard, vamos voltar lá para 1985. O Michael Jordan estava jogando um amistoso em Trieste, lá na Itália, durante a off-season, que na verdade, né, foi um evento da Nike. Naquele jogo o Michael Jordan deu uma dunk tão zica, mas tão zica, que a tabela se espedaçou, e inclusive vários cacos de vidro ficaram grudados no seu Air Jordan 1 Chicago. Depois do jogo ele autografou os tênis, né, e deu de presente para outro jogador aí do time adversário. Em 2020, uma casa de leilões de luxo chamado Christie's anunciou que faria uma série de leilões do Michael Jordan, chamando o evento de Original Air. E entre os tênis estava aí o Air Jordan 1 que o Michael Jordan utilizou lá na Itália no dia que ele quebrou a tabela. Todos os itens conseguiram arrecadar um valor de 931.875 dólares, sendo que o mais caro foi o Jordan 1 Shattered Backboard, que foi vendido por 615 mil dólares. Em 2015, 30 anos depois desse acontecido, a Jordan Brand lançou um tênis chamado Shattered Backboard, e era um tênis em homenagem a esse acontecimento. Inclusive o tênis é preto, laranja e branco, lembrando as cores do uniforme do Stefanel Trieste, o time que ele estava representando naquele evento amistoso da Nike em 1985. Agora vamos para o outro par de Air Jordan 1s aí, que também foi vendido por 615 mil dólares. Esse par de Air Jordans foi um presente do próprio Michael Jordan para um companheiro de equipe que se chamava Gene Banks, né, na sua primeira temporada. Gene Banks então presenteou o apresentador da KABC Los Angeles, Rick Lozano, com um par de tênis na mesma época. Muitos anos depois, e com o autógrafo que o Michael Jordan tinha feito na época quase apagando, o Rick Lorenzo encontrou o Michael Jordan em um dia muito especial, entrevistando ele horas antes do jogo 5 das finais de 1991. O jogo que daria a Michael Jordan e ao Chicago Bulls seu primeiro título. Então o Michael Jordan autografou novamente o tênis e escreveu First Pair. E aí, no dia 28 de julho de 2021, o tênis foi colocado em leilão na Gold Auctions, e no dia 22 de agosto ele foi vendido por 615 mil dólares. Mais um Air Jordan 1, rapaziada, só que desculpa aí, mano, prometo que é o último, tá? Prometo. Só que assim, rapaziada, esse tênis tem muita coisa a ver com outro tênis que eu citei nessa lista, que foi no caso aquele tênis quando o Michael Jordan se lesionou na sua segunda temporada. Esse tênis aqui, conhecido como Air Jordan with Dunk Sole, foi usado por ele no dia 1º de abril de 1986, em uma partida contra o Milwaukee Bucks, que marcou o retorno dele na liga após lesão. E um fato curioso desse tênis é que ele veio com um defeito de fabricação. Exatamente, né, mano? Os caras lançaram um tênis pro próprio Michael Jordan que tinha um defeitinho ali de fabricação. No caso, o tênis não veio com um dos 3 furos do cadarço do pé direito, né? O que fez o Jordan ter que amarrar de outra maneira. E eles chamam With Dunk Sole porque esse tênis foi feito com a sola e com a entressola do Nike Dunk, né? E não com as tradicionais solas do Air Jordan 1. A Nike na época testou diversas maneiras para ajudar o Jordan na recuperação do tornozelo, incluindo um que vinha com uma tira na lateral e o outro com a sola do Air Jordan 2. Mas o que deu mais certo foi esse aí com o solado do Nike Dunk. O tênis foi colocado para leilão em fevereiro de 2022 e no mesmo mês ele foi vendido por 675 mil dólares. Todo mundo conhece a história do flu game do Michael Jordan, mas se você não conhece, eu vou dar aqui um resumo pra você. Durante o jogo 5 das finais de 1997 entre Chicago Bulls e Utah Jazz, o Michael Jordan tava sofrendo com uma febre, né, que tava deixando ele totalmente debilitado. E mesmo assim, rapaziada, ele foi pro jogo e anotou 38 pontos e ainda fez a cesta ali que deu a vitória pro Chicago Bulls. E assim, um tempo depois, foi diagnosticado que ele não tava com uma febre, mas sim com uma intoxicação alimentar. E aquele jogo, querendo ou não, ficou marcado pra história da NBA e o tênis que ele tava usando naquele
naquele dia era um Air Jordan 12 preto e vermelho, que passou a se chamar Flu Game. E falando nesse par de tênis, depois do jogo, Michael Jordan presenteou um funcionário do Jazz chamado Preston Truman com um par de tênis autografado. E em 2013, o Preston resolveu vender os tênis para Gray Flannel Auctions por $104.765, que na época foi um recorde de valor de um tênis esportivo usado em jogo. E aí, quase uma década depois, os tênis foram vendidos por uma bagatela de $1.300.000 pela Goldin Auction. Parece que o nosso querido Preston saiu perdendo, né? Mas calma, segura aí que daqui a pouco a gente vai falar dele de novo. O Nike Airships, rapaziada, foi basicamente o primeiro tênis que o Michael Jordan usou quando ele entrou para a NBA. Assim que começou a temporada, os Air Jordan 1s ainda não tinham sido lançados, né? Então quem tava ali assistindo o primeiro jogo do Michael Jordan da NBA, tava vendo ele jogar com aquele Nike branco e vermelho. O tênis em questão que ficou em terceiro lugar aqui na nossa lista foi um tênis usado por Michael Jordan no seu 5º jogo na NBA, contra o Denver Nuggets, no dia 1º de novembro de 1984. Esse tênis foi dado pelo próprio Michael Jordan para um ex-gandula do Denver Nuggets chamado Tommy Chin III Lewis. De início, o Michael Jordan recusou dar os tênis, dizendo que era muito caro e tal, mas depois de um tempo ali, o Michael Jordan deu os tênis para ele e ainda autografou com a dedicatória. Esse tênis foi colocado em leilão em 2021 pela Sotheby's em um evento de ícones de excelência e alto luxo que aconteceu em Las Vegas no dia 24 de outubro. E no final das contas, o tênis foi vendido por $1.472.000 para um colecionador de cards esportivos chamado Nick Fiorella. E aí, rapaziada, em 2023, esse tênis ressurgiu novamente num leilão, só que dessa vez da Goldins, né? Só que aí ele foi totalmente desvalorizado, porque ele foi vendido aí por $624.000. Esse tênis aqui, rapaziada, ele aparece em diversas capas aí do YouTube que falam dos tênis mais caros do mundo, né? Inclusive, ele parece até montagem, só que não é, ele realmente existe. Ele foi feito pelo artista Matt Senna, que cria diversas esculturas idênticas dos tênis clássicos. E esse Air Jordan 10 em questão foi encomendado por ninguém mais, ninguém menos do que o Drake. Ele é todo feito de ouro maciço e foi avaliado em 2020 no valor de $2 milhões. Só que assim, rapaziada, tem uma questão aí que esse tênis, ele infelizmente não dá pra usar, porque cada pé pesa 45 quilos. A não ser que você seja o Goku, né? Quando ele usa aquelas botas lá de 1 tonelada pra treinar. Porém, né, eu resolvi colocar nessa lista porque ele realmente se parece, é o Jordan 10, idêntico, tá ligado? Mas aí, se você quiser desconsiderar, lembre-se aí que nessa lista tem 11 tênis, né? Então, já vai dar no mesmo. Vamos agora com o item mais caro dessa lista, rapaziada, que no caso é um Air Jordan 13 que foi utilizado aí no jogo 2 das finais de 1998. E esse tênis foi um presente dado a Preston Truman, lembra dele que eu falei lá alguns tênis atrás aí, né? Aquele que tinha ganhado de presente o Air Jordan Flu Game. E você deve estar se perguntando, pô, mas esse cara deve ser muito sortudo, pô. O Michael Jordan distribuía tênis pro cara, o que acontecia? E eu vou explicar pra você. O Michael Jordan tinha o costume de comer biscoitos e purê de maçã antes dos jogos. Então, em um jogo de temporada regular entre Bulls e Jazz aí em 1996, simplesmente esqueceram o purê de maçã do homem. E aí o Michael Jordan ficou irritado, disse que queria o seu purê a todo custo. E aí o Preston Truman tava lá escutando, né? Falou, ele quer o purê de maçã, ele já catou, mano, saiu correndo, caçando, encontrou o purê de maçã, foi lá e entregou pro Michael Jordan. E aí, né, o Michael Jordan agradeceu, ficou muito feliz pelo feito do cara e tal, tudo tranquilo. Um ano depois, né, já durante as finais de 1997, né, o Preston Truman ia ficar responsável ali pelo vestiário do Chicago Bulls, né? E aí, o que ele fez? Falou, eu já vou ser ligeiro, já vou chegar com o homem aqui, ó, com um biscoito e purê de maçã, e entregou pra ele. E ali mesmo o Michael Jordan lembrou, né, do Preston Truman, falou, não, esse aí é meu cara, esse aí é meu mano, esse aí é meu brother, tá ligado? Só que dessa vez o Michael Jordan presenteou ele com o Air Jordan 13 Brads. Só que aí, rapaziada, em 2020, novamente, o Preston vendeu seus tênis para Gray Flannel Auctions, recebendo um valor aí de $215.000. Só que aí, rapaziada, alguns anos depois, né, em agosto de 2023, o tênis foi vendido por $2.238.000, se tornando o tênis mais caro da história. E 2 meses depois, aqueles tênis do Flu Game foram vendidos aí por $1.380.000. E naquele mesmo ano, o Preston processou o Michael Ruski da Gray Flannel Auctions por ele ter enganado e pressionado ele a vender os tênis naquele valor. Na época, o Ruski ligou pro Truman alegando representar um comprador do exterior que não foi identificado e que queria comprar os tênis das finais de 1998 e manter ele ali numa coleção pessoal, com promessa de nunca vender e não sei o que lá. E ele falou também que aqueles 215 mil ali era inegociável, era pegar ou largar, e também que ele tinha 3 horas para responder sim ou não. O Truman alega que o Ruski se aproveitou
aproveitou da sua falta de conhecimento sobre o mercado de memorabilia esportiva ao dizer que os 215 mil seria a melhor oferta que ele receberia pelos tênis. O que rendeu um pouco mais de 300 mil dólares, rapaziada, poderia ter rendido mais de 3 milhões de dólares. É aquilo, né, rapaziada? Todo dia sai de casa um malandro e um otário, e aqui a gente tem o exemplo disso. Mas aí, rapaziada, deixa aí nos comentários aí, mano, qual que você achou o tênis mais zica e qual o seu tênis do sonho mais caro que você pagou. Também deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto.